Pessoal, tudo bom? Vamos então dar início, reinício à nossa disciplina, de Cirúrgica 2, turma H3. Muito prazer mais uma vez. Bom, na primeira aula que nós tivemos, online, eu falei para vocês, fui enviado um vídeo falando sobre o óxido de etileno, Quem se recorda? Foi falado algumas características dele, as suas necessidades de uso em rede hospitalar, e aí a gente encerrou praticamente esse assunto falando de óxido de etileno, que, para sintetizar melhor, para a gente fazer um feedback, ele é um produto, além de ser tóxico, corrosivo, explosivo, tem alta taxa de inflamabilidade, que significa que ele é um produto extremamente perigoso, mas ele traz uma eficácia importante para a área da saúde, principalmente no quesito esterilização, O que significa isso para nós? Que o óxido de etileno, ele é um produto que ele esteriliza qualquer tipo de material que somente a água destilada na autoclave ela não vai conseguir fazer. Mas nós temos que entender o seguinte: quando eu tenho duas opções para esterilizar o produto, e eu posso escolher essa condição para esterilizar o produto, qual que nós iremos escolher? O óxido de etileno ou a autoclave, lá com a estrutura da autoclave, colocando água destilada para gerar calor, vapor e assim esterilizar o produto? Evidentemente que eu vou escolher o que é menos oneroso, que é o que? A água destilada somente, porque o óxido de etileno ele só é utilizado na enfermagem, no processo de esterilização, quando a autoclave que vocês irão trabalhar na CME, ela não pode esterilizar materiais, Exemplos, turma, de materiais que não podem ser esterilizados somente pela água destilada e tem que passar pelo etileno. Materiais que farão exames como cateterismo cardíaco, materiais que irão fazer cirurgias como catarata, fasectomia, ou seja, é uma gama de materiais que eles não podem passar somente pela água destilada, eles têm que passar pelo produto chamado óxido de etileno. E quando o hospital ele não provém, quando o hospital ele não tem esse material, para servir, para ter condições ali de estar fazendo todo esse procedimento de esterilização, ele terceiriza o processo, ele terceiriza o trabalho. Então, significa que a casa, a Santa Casa, a clínica, quando tem essa obrigatoriedade pela vigilância sanitária, em outros órgãos competentes que materiais devem ser passados pelo etileno, eles são pagos, de uma forma terceirizada. Empresas buscam esses materiais, com datas, horários, tudo marcado, e devolvem esses materiais, conforme o protocolo, conforme o contrato de cada hospital, Aqui na nossa cidade, por exemplo, ainda nós não sabemos, mas tudo indica que não tem etileno dentro dos hospitais, segundo informações colhidas, um ou outro hospital aí já está planejando a vinda desse produto, treinar uma equipe para trabalhar com esse produto, porque ele tem as suas eficácias, mas ele tem os seus malefícios. Então tenhamos que saber como lidar com esse material. Não é simplesmente cair de paraquedas no hospital X, o etileno, e ali vão começar a fazer a esterilização pelo etileno. Tem que ter uma educação continuada, tem que ter um treinamento, tem que saber avaliar as condições clínicas dos profissionais que irão trabalhar com etileno, se tem alguma técnica gestante, e assim sucessivamente, São protocolos que existem para que esse produto não traga nenhum problema para a equipe de enfermagem, Então, o hospital ele paga, ele terceiriza o trabalho da esterilização quando ele não tem o etileno ali presente, digamos assim, no hospital. E vocês viram, dentro desse processo de esterilização, que o etileno, ele, lá na literatura, na página 2 da nossa apostila, ele fala que ele tem dois produtos que ele pode ser associados para diminuir a taxa de inflamabilidade. Quais são esses dois produtos? O freon e o carboxide, O que é isso, João? Tanto o freon como o carboxide são dois produtos químicos que têm uma ação
que nós chamamos de neutralizar o processo de inflamabilidade do óxido de etileno. Então podemos dizer que o etileno sozinho não pode esterilizar nenhum material, né? Quais são as vantagens do etileno, então? Ele esteriliza qualquer material que uma autoclave somente com água destilada não esterilizava. E também a gente pode entender que o etileno ele tem uma alta taxa de letalidade. O que é essa alta taxa de letalidade, João? Que é a capacidade de matar qualquer presença de vida microbiana presente naquele material contaminado. Então, bactérias, fungos, esporos, vírus, micróbios, enfim, toda a gama de vida microbiana presente naquele material contaminado, o etileno ele tem uma alta taxa de letalidade. Ele mata, ele destrói, né? Ele praticamente tira a vida microbiana presente nesse material que está contaminado, comparando aquele material se for esterilizado somente com água. Como foi feito isso? Essa equiparação, esse paralelo? Testes, pesquisas, né? Estudos feitos em laboratórios para realmente perceber que ele é 100% confiável. Senão a enfermagem, a medicina, a ciência, a saúde não trazia isso para dentro dos hospitais. Né? Então, além dele ter essa eficácia, ele traz o quê? Segurança para as redes, né, hospitalares. Hoje existe muitos hospitais que compram as gases esterilizadas, né? As gases esterilizadas, elas podem ser ainda preparadas pelas instituições públicas ou privadas? Sim. A vigilância sanitária autoriza? Sim, né? Você vai no posto de saúde Y, né? Eu tenho o que lá sendo preparado para ser esterilizado? O grau, né? Eu esqueci agora no momento, mas depois eu vou postar um vídeo bacana sobre essa questão. O grau, ele é um papel, né? Ele é uma embalagem, na frente ele é plástico e atrás, né? Ele é um papel. Então, hoje, a maioria dos PSFs, Programa de Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família, UBSs, eles trabalham com o grau, né? Coloca o produto dentro do grau, coloca a embalagem, o material dentro do grau e vai autoclavar, né? Ou seja, os hospitais com o avanço da modernidade, com melhor condições de trabalho, né, e assim sucessivamente, compram as gases esterilizadas. E se a gente tiver um pouco de paciência e ter o cuidado de ler atrás das embalagens das gases esterilizadas, você vai perceber que a composição de esterilização é feita através de quê? Do óxido de etileno. E o posto tem óxido de etileno? Não. A policlínica tem óxido de etileno? Também não. Mas pode ser esterilizado? Pode, né? Ainda pode, né? Enquanto não baixar nenhuma portaria, nenhum decreto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, podemos dizer que é 100% confiável, ele tem alta taxa de letalidade, né? Ele é um produto que vai trazer segurança para as cirurgias, mas nem todas as caixas de cirurgias, nem todas as caixas de materiais cirúrgicos precisam passar pelo etileno. Exemplo, cesariana. A caixa de cesariana, a caixa de artroscopia, uma caixa de craniotomia, né? Uma pessoa que realizará uma colecistectomia, retirada de cálculo biliar com presença da vesícula, precisa passar pelo etileno? Não. O hospital ele só vai usar o etileno para aqueles produtos que não podem passar pela água destilada somente, que vai gerar um calor, que vai gerar um vapor e que vai esterilizar aquele processo, aquele produto. Perdão. E aí, como eu falei, lá na nossa literatura, freon carboxíleo para neutralizar. Então o etileno sozinho, negativo, né? E falar das condições para obtenção da esterilização pelo óxido de etileno, a gente percebe que além do carboxíleo e do freon, as misturas têm que ser necessárias para evitar esse processo perigoso, né, que pode ocorrer. Quais são as desvantagens? Corrosivo, ele pode causar queimadura de primeiro grau, né?
ele pode ser, ele pode ocasionar uma teratogenicidade, né, uma malformação congênita, principalmente se nós tivermos profissionais de enfermagem no início da gestação. Por isso tem que ser feito um estudo, tem que ser feita uma educação continuada e permanente, tem que ser feita uma escolha prévia para evitar qualquer tipo de problema com relação ao uso desse produto. Explosivo, como eu falei, corrosivo, né, pode causar náuseas, pode causar vômitos, pode causar irritação nas mucosas. Tem que usar EPI, claro, né? Principalmente o EPI diferenciado de outros EPIs que nós temos costume de utilizar dentro das CMS, né? Um EPI mais, digamos assim, relacionado ao produto. Então, ele é ótimo, ele é interessante, mas tenhamos que saber utilizá-lo, certo? E aí, pessoal, a temperatura do etileno na autoclave, né, ela varia entre 49 a 60 graus. É o máximo que atinge, né, uma esterilização pelo etileno. Por quê? É a temperatura que comprova que ele vai matar qualquer vida microbiana. Enquanto eu tenho uma autoclave que leva 100 graus, 180, 200 graus, eu tenho um etileno que alcançará no máximo até 60 graus para esterilizar aquele produto. E a literatura é bem clara, ela fala para nós que em torno de 1 hora, 2 horas no máximo é o processo de esterilização do ciclo daquele produto dentro de uma autoclave que vai esterilizar pelo etileno. Enquanto em outras CMS, né, que não precisa de etileno, o produto levaria o quê? 2, 3, 4 horas, varia. Então o etileno ele é um material, ele é um produto de excelência para que também evite processos de infecções, né, principalmente pós-operatória. Além disso tudo, foi falado num vídeo explicativo sobre a aeração, né? O que é uma aeração? A aeração nada mais é do que a retirada do excesso do óxido de etileno no produto químico, né? Eu tenho por exemplo, esse instrumento, esse material, esse instrumento, qualquer tipo, foi esterilizado pelo etileno. Ele vai ser devolvido para o hospital? Não. Primeiro ele vai passar por um processo que está na literatura, que está no vídeo que eu passei para vocês, chamado de quê? Aeração. O que significa aeração? É a retirada do excesso do etileno impregnado, né, nos poros do material que foi esterilizado por ele. Por quê? Porque ele é tóxico, porque ele é corrosivo, porque ele é explosivo, porque ele é mutagênico, porque ele tem uma ação de teratogenicidade, né? Ele pode trazer problemas para a enfermagem. Então, além dele ficar num processo de aeração, que é um critério, né, um cuidado, lógico, com todas as instituições que trabalham com esse produto, isso chama o quê? Responsabilidade. Isso chama o quê? Compromisso. Então, quando ele chega ao hospital, ele já chega com um processo de aeração. E quais são alguns produtos que a gente pode falar que podem ser colocados pelo etileno? Citoscópios, né, otoscópios, eletrodos, respiradores, placa de Petri, né, tudo o que for necessário, né? Mas a gente sabe que é somente aquilo que o hospital sabe e entende que vai poder passar pelo etileno que vai ser pago. Por quê, pessoal? É oneroso, né? Ele é de uma forma o quê? Onerosa. Então, todos os materiais vão passar? Não. Somente aqueles que vão precisar realmente, porque não vai ter 100% de letalidade, né? E aí, falando um pouco mais sobre o etileno, ele tem uma ótima excelência, ele é uma excelência na penetração dos materiais que serão feito o processo de ação de letalidade. Então, ou seja, vai ser útil tanto para a enfermagem, vai ser útil tanto para o cliente, o paciente, e assim sucessivamente. As vantagens, como a gente já falou, né, além dele trazer uma baixa temperatura na esterilização, a gente pode chamar também de esterilização a frio, né? Por que eu chamo de esterilização a frio o etileno? Porque ele atinge de 49 a 60 graus. Enquanto uma autoclave tradicional, somente com água destilada, é em torno de 100, 200 graus, né? Comparando com 49 graus. Olha só, né? O paralelo, o parâmetro aí. E isso daí também é importante, né? Porque não precisa ter uma temperatura tão elevada para fazer uma ação de letalidade. Porém,
o autoclave, porém o etileno, além desse processo vantajoso que ele traz segurança na esterilização, que ele destrói toda e qualquer vida microbiana, ele também, uma outra desvantagem, que ele inativa os eritrócitos, né? Que são células importantes no nosso organismo. Ele pode também comprometer a protombina, né, no nosso organismo. O que é uma protombina, João? Protombina é uma proteína sintetizada pelo fígado, né, que serve para coagulação sanguínea. Né? Então, quando algum profissional de saúde tem contato direto ou indireto com o etileno sem a sua proteção específica, pode trazer comprometimento na sua circulação sanguínea, até numa hemorragia, se for o caso, aí levar o profissional a fazer uma cirurgia. Então, na verdade, ele pode comprometer essa proteína que é produzida pelo fígado, que é um elemento figurado importante na coagulação sanguínea, que nós chamamos de quê? Protombina, né? Quem que produz a protombina? Só para a gente recapitular. O fígado. O contato direto sem EPI, ele pode prejudicar essa proteína que o fígado produz, que serve para coagular o sangue, e essa pessoa pode ter o quê? Um distúrbio na sua coagulação sanguínea, né? Igual aqui está falando, né? É o elemento proteico de coagulação sanguínea, né? Então o etileno ele tem as suas particularidades, o etileno ele tem as suas efetividades, o etileno tem as suas desvantagens, mas ele também tem as suas vantagens. Isso está claramente lá na apostila de vocês, né? Na página 3, principalmente amostras feitas como antibióticos, como estreptomicina, também ele inativa a ação terapêutica da estreptomicina quando tem contato direto com esse tipo de fármaco. Então é um produto extremamente perigoso, mas que ele traz o quê? Uma resposta benéfica para a sociedade médica, para o corpo clínico de enfermagem, não é mesmo? Então o etileno ele é importantíssimo, ele vai trazer melhoria da qualidade no período. Então, para a gente fechar essa parte de etileno, para a gente concluir, né, que ele tem o seu lado bom, o seu lado ruim, mas para a enfermagem ele traz uma resposta, ele traz o que a gente busca, que é qualidade, né, no atendimento aos nossos pacientes assistidos. Né? Então, podemos dizer que o óxido de etileno ele é importante para o processo de esterilização dos materiais que vão passar aí a ser esterilizado por ele quando a autoclave sozinha não tem tanta eficácia. Lembrando que existem, lógico, uma gama de materiais que podem ser esterilizados pela autoclave somente com água destilada, que vai gerar um calor, vai gerar um vapor, uma pressão, né? Depois vai ser feito o processo de despressurização. Foi um assunto que nós vimos na cirúrgica 1. E aí não tem problema nenhum, né? Como a gente falou que agora a questão da própria gás, tá? Das gases, desculpe. Eu posso ter a gase esterilizada pelo etileno, mas eu posso ter a gase esterilizada também pela autoclave somente com água. Então, né? Dúvidas a gente vai se falando pelo grupo, né? Nós podemos estar já agendando a nossa aula Tira Dúvidas e estarei também postando além desse momento com vocês, vou estar postando uma videoaula ilustrativa para sintetizar e para ilustrar melhor o que eu estou passando para vocês, ok? Continuando, pessoal, falar agora de agentes químicos desinfetantes hospitalares, a gente tem que entender que o hospital ele tem que trabalhar com protocolos. Vocês já sabem, quem já está no estágio, a gente não pode trabalhar com produto marginal. O que é um produto marginal? Hoje eu uso X, amanhã eu uso Y. O hospital ele tem que entender, junto com vários setores importantíssimos, dentre eles a CCH, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que tem que trazer para dentro do hospital um produto de excelência, um produto de qualidade que traz segurança tanto para os profissionais que ali estão inseridos, quanto para os próprios pacientes, para evitar o que nós chamamos também
de infecção cruzada. Então, quando lá na literatura, na página 4, né, agentes químicos desinfetantes hospitalares, nós temos que entender que, como está falando, que nesses últimos anos a problemática de infecções hospitalares tem sido alvo de atenção dos pesquisadores no campo da saúde. Por que será? Será porque os hospitais estão trabalhando com produto de baixa qualidade? Os hospitais não estão fazendo educação continuada e permanente nas pessoas. O problema está vindo lá da atenção primária, quando a pessoa já dá entrada no hospital portando uma infecção comunitária. O que seria uma infecção comunitária? A entrada de um paciente já portando uma infecção. Ele não adquiriu dentro do hospital. E com essa infecção, ele pode, infelizmente, abrir porta de entrada de outros agentes microbianos. E com isso, a eficácia da limpeza, a diminuição da importância, né, de estar levando uma ótica, uma visão do objetivo de estar comprando um produto de boa qualidade. Somando isso tudo, né, entre outros fatores, talvez pode ser essas grandes problemáticas: falta de higiene, falta de profilaxia, falta de cuidados, falta de manuseios, né, aquela autoconfiança, né, saber mexer sem o uso do EPI. E isso acaba trazendo problemas, não só para a equipe de saúde, como para os pacientes, como para os hospitais. Então, o objetivo que a gente sabe, que tem que entender, é que os agentes químicos, né, os desinfetantes, os produtos que são usados no hospital, é diminuir a taxa de infecção, é diminuir a taxa de vida microbiana presente dentro do hospital, né? Igual está falando aqui na própria literatura, essa importância, né, da diminuição das altas taxas de infecções cruzadas, né? Lembra da cirúrgica 1, quando falamos sobre as fontes de contaminação? Os agentes químicos, né, adquiridos pelos hospitais, eles têm que atender várias fontes, né? Primeiro, a fonte, que é uma fonte de contaminação, o ambiente hospitalar, né? Segunda fonte de contaminação, o profissional de saúde. Terceira fonte de contaminação, o nosso paciente. Quarta fonte de contaminação, os materiais que serão esterilizados e que também serão utilizados produtos químicos descontaminantes para fazer um processo de ação de letalidade, que eu já passei para vocês qual que é o conceito de ação de letalidade, né, dentro de óxido de etileno. Então esse produto ele tem que ser um produto 100% confiável. Ele tem que ser um produto que tem que atender a demanda do hospital. Eu não posso, como diretor clínico, como um provedor, talvez dar, né, uma opinião contrária daquilo que a ciência, daquilo que a parte técnica e científica da enfermagem coloca, que seria o quê? Os objetivos de ter um produto de boa qualidade. Muitas das vezes o hospital ele tem que saber o que ele vai comprar, porque às vezes, infelizmente, alguns hospitais, né, que são aí, digamos assim, são praticamente, são hospitais que funcionam, são hospitais que estão ainda com as portas abertas, devido aí também, talvez, né, verbas importantes, né, provenientes de ministérios como o Ministério da Saúde, Sistema Único de Saúde, verbas e assim por diante, né? Então, como que ele vai digerir essa condição de talvez ter um produto de qualidade? Mas eu tenho que pensar na fiscalização, eu tenho que pensar na vigilância sanitária, eu tenho que pensar nos órgãos competentes, eu tenho que pensar na CCH, eu tenho que pensar, né, no problema ético, no problema, né, de ordem econômica que pode ocasionar aí dentro desse hospital, né? Problema ético, imagem do hospital, né, o hospital fica rotulado. Problema de ordem econômica, pacientes quanto mais tempo porque adquiriam um foco dentro do hospital, talvez por falta de higienização. Então, gente, na verdade, a busca de um agente químico para dentro de um hospital, né, ele tem que ser um agente químico eficaz, que traz qualidade e que traz resposta para o hospital, né? Não pode um setor X, um hospital Y, um setor Y, desculpe, usar dosagens diferentes para a diluição daquele produto, né? Na CME, no plantão de amanhã, a menina usa X quantidade, por exemplo, de hipoclorito. No plantão de hoje, a menina usa Y. E a gente sabe que isso está errado,
né, a gente tem que trabalhar com protocolos, com medidas, né? E a educação continuada nunca é demais, né? Eu sempre falo, reciclagem nunca é demais, o conhecimento nunca é demais. Então, falar que o objetivo de proporcionar uma fonte de referência é aquela que emprega agentes químicos desinfetantes hospitalares, realizou-se um levantamento para saber se realmente aquele produto que o hospital está usando é um produto que atenda a necessidade. Não só do profissional, mas de todo e qualquer tipo de situação que exista dentro daquele hospital, né? Quando a gente fala de centro cirúrgico, que existe a limpeza terminal e a limpeza concorrente. Qual que é o produto químico que o hospital utiliza para a limpeza terminal e para a limpeza concorrente daquele centro cirúrgico, daquele bloco cirúrgico, que é uma área restrita? Primeiramente, tenhamos que entender o que é uma limpeza concorrente, João? Limpeza concorrente é uma limpeza após uma cirurgia. Terminou aquela cirurgia, limpeza concorrente, para iniciar uma próxima cirurgia. Limpeza terminal, quando termina o expediente, quando termina as escalas de cirurgias agendadas no mapa cirúrgico, e aí será feito o quê? A limpeza terminal, que é a limpeza toda do bloco cirúrgico, porque naquele momento ali já não existe mais cirurgia previamente agendada, que são cirurgias eletivas, exceto quando tem cirurgia de emergência, que o atendimento é imediato, né? A urgência pode aguardar algumas horas, como nós vimos também isso na cirúrgica 1, ok? E no processo de desinfecção química, né, a gente sabe que o desinfetante é um agente químico que destrói micro-organismos, bactérias, né, vírus, esporos, fungos, protozoários, e isso daí, né, são vírus patogênicos. O que são vírus, micróbios patogênicos? Capacidade de desenvolver doença. Bem pouco, né, alguns agentes químicos, né, eles talvez, alguns particularmente falando, atendam somente um tipo de vida microbiana que faz uma ação de letalidade. Então, na verdade, tenhamos que ter um produto, né, de desinfecção química, de descontaminação química dentro do hospital, dentro de uma CME, qualquer área, principalmente a questão da higienização, mas que atenda toda e qualquer tipo de demanda e de necessidade, né? Para que a gente diminua o risco de contaminação, para que a gente diminua o risco de infecção, para que a gente diminua o risco de processos relacionados aí ao aumento da permanência do paciente dentro de um hospital. Todos nós sabemos que quanto mais tempo o paciente fica dentro de uma rede hospitalar, mais susceptibilidade, mais vulnerabilidade ele vai ter, talvez, de adquirir um micro-organismo. Varia, claro, principalmente a questão da clínica, do problema do paciente. E aí, gente, a gente tem que entender esse processo lá na página 4, quando fala da diferença de desinfecção para esterilização, relacionado aí à desinfecção química. Desinfecção, desinfetar, né, é limpar aquele produto. Esterilização, eu limpei o produto, ele está limpo, então ele está desinfetado. E a esterilização é quando eu uso um agente químico de alta taxa de letalidade que vai matar toda e qualquer vida microbiana. Então, produto esterilizado, ele é desinfetado. Produto desinfetado não é esterilizado. Houve um processo de desinfecção. Mas será que esse processo de desinfecção retirou toda e qualquer vida microbiana presente naquele material, naquela pinça, naquela cuba-rim, naquela comadre, né? Naquela tesoura, naquele afastador? Será que a desinfecção fez esse processo de ação de letalidade? Claro que não. A esterilização, sim. Então, recapitulando, toda esterilização, toda ação de esterilização ocorreu uma ação de desinfecção. Toda ação de desinfecção não ocorre ação de esterilização. Para eu ter uma ação de esterilização, eu tenho que ter uma ação de desinfecção, tá? E lá na literatura fala pra gente que existem condições necessárias para a ação efetiva de um agente químico. Por quê? Para eu ter uma ação de desinfecção, o que a enfermagem ela tem que colocar em tese? O que a gente tem que colocar como protocolos? Que existem fases, né? Digamos, etapas para esse processo da ação efetiva da destruição microbiana. Por quê? A ação microbiana ela depende do tipo de produto
químico que vai ser utilizado dentro do hospital, dentro da CME e assim sucessivamente, né? Então, não pode ser qualquer produto. Tem que ser um produto de excelência. E na literatura fala que o processo inclui 2 mecanismos, principalmente quando fala de dissoluções dos lipídios da membrana citoplasmática por detergentes solventes de lipídios. O que significa isso, gente? O agente químico, ele tem que inativar a membrana citoplasmática dentro do micro-organismo. Porque o micro-organismo dentro da microbiologia, ele tem uma cápsula envoltória que o protege, né? Então é qualquer produto químico que vai destruir essa cápsula envoltória para entrar dentro dele para fazer uma ação de letalidade? Não. Segunda parte, alteração reversível das proteínas por desnaturantes, oxidantes, agentes alquilantes. O que significa isso? Ele tem que alterar aquele produto químico, ele tem que alterar aquele material quando ele tem uma ação que ali eu sei que tem um material contaminado. Então, quando fala alteração irreversível, que ele tem que alterar, ele tem que matar, ele tem que destruir, ele tem que tirar as proteínas daquele vírus, daquele micro-organismo presente naquela pinça, presente naquele afastador, presente naquela cubarrim, né? E assim sucessivamente. O produto, como eu falei, ele tem que atender às condições necessárias para a ação efetiva de desinfecção. Senão não tem como a gente ter qualquer tipo de ação de letalidade dentro do material, né? E isso daí a gente tem que entender claramente. O agente químico ideal, né, como está falando, ele serve para destruir todas as formas de vida dos micro-organismos patogênicos. Ele tem que ser um produto em excelência. Ele tem que ser um produto de qualidade, né? Muitas das vezes pode ser de baixo custo ou não, varia, né? O hospital, não sei, cada hospital trabalha com uma política, né? Pode ser por licitação, pode ser por indicação, pode ser, né, por marcas de referência. Isso varia de instituição para instituição, dependendo aí das medidas administrativas, dependendo dos protocolos realizados dentro de cada instituição. E aí, pessoal, falar do processo de desinfecção para chegar na esterilização, limpeza, que está lá na literatura na página 4, limpeza. O produto ele tem que ser limpo, ele tem que ser lavado, ele tem que ser higienizado, ele tem que ter, ele dá entrada na área contaminada do hospital. Então, que é o que? A CME, que é a área suja. Então, é o técnico, é o profissional de enfermagem que tem essa responsabilidade de estar o quê? Limpando e fazendo o processo de higienização. Essa limpeza, nós podemos dizer que ela já inicia-se onde, João? No expurgo. Eu já posso iniciar o processo de limpeza lá no meu expurgo, lá no meu setor, para eu chegar a levar esse material para a área suja, para a área contaminada, para a entrada naquela CME. Submersão. O que é uma submersão? Submergir. Colocar o produto dentro de uma solução química, muitas das vezes tóxica, né? Por isso que é importante o uso do EPI como um todo, óculos, luva, máscara, capote, touca, propé, para que a gente não tenha contato diretamente com esse produto. Então, submersão é submergir, é afundar, é introduzir, é penetrar, é colocar o produto contaminado para fazer uma ação de letalidade, para fazer um processo que eu chamo de quê? De desinfecção, para fazer um processo que eu chamo de quê? De ação mesmo, para matar aquele produto e assim sucessivamente, porque senão a gente não consegue ter 100%, né, de desinfecção. E a concentração, que é uma outra fase importante que está lá na página 5. A concentração, eu tenho que usar uma concentração de acordo com a regra, de acordo com o protocolo. Não posso usar nem menos e nem mais. Por exemplo, 500 ml de hipoclorito, né, diluído para 3 litros de água, né? Hoje eu coloco 500 ml, a minha colega no plantão de manhã coloca 450 ml. Então a concentração do desinfetante, do agente químico, deve ser usado em sua concentração ideal, letal, para o micro-organismo. A gente não pode usar de uma forma marginal, né? Senão não haverá o que eu chamo de tensão superficial. O que é uma tensão superficial? Né? Já foi falado, mas vamos repetir. É o encontro da bactéria com quem? Com um agente químico. Para ter tensão superficial tem que ter agente químico. Se não tiver tensão superficial, não tem ação de letalidade. Ação de letalidade, eu preciso de tensão superficial. Voltando de novo.
Tensão superficial é o encontro da bactéria com o agente químico, tá ok? Isso é importante para a gente ter ciência daquilo que a gente está falando, certo, pessoal? E vamos dar prosseguimento aí. Então, pessoal, como eu havia falado para vocês, as fases do processo de descontaminação para depois a gente pensar na esterilização, ela começa na limpeza, só para recapitular, que é o processo de tirar a sujidade presente no material contaminado. Pode ser iniciado lá no expurgo e terminado na CME, na área suja. Ação de submersão, que é a colocação do produto, né, do material contaminado no produto. Ação de concentração, nem menos e nem mais. Tem que ser uma ação, tem que ser uma concentração ideal, tem que ser uma concentração letal, que vai trazer o que nós chamamos de tensão superficial, que eu já expliquei, que eu já falei, que é o encontro da bactéria, né, junto com o agente químico, certo? E a umidade, né, que é outra fase importante. Essa umidade, o produto, muitas das vezes, ele pode boiar, né? O material, por exemplo, máscaras de nebulizações, traqueias. Então, sempre a gente tem que fazer essa submersão, porque nele ficar submerso ao agente químico, aquela parte superior, ela não está totalmente úmida, ela não está totalmente completada. Então, vai ter uma ação de letalidade 100%? Vai ter uma ação de tensão superficial 100%? Não. Então, esse produto ele tem que ser feito por fases, esse processo de limpeza. Então, na CME ou na área fechada, onde faz o processo de descontaminação, como a UTI, né? Usando aí as traqueias, máscaras de nebulizações em pediatrias, por exemplo. Isso daí é importante, porque a umidade, o poder umectante, o que é o poder umectante? É a ação de ter o produto úmido, é a ação de ter o produto molhado, para que a gente possa ter certeza. Então, está submergindo, ele está boiando, afunde-o, né? Faça a submersão para que ele fique totalmente úmido e assim essa umidade ela vai depender principalmente da tensão superficial. Então, se eu não tenho umidade, se eu não tenho uma submersão completa, se eu não tenho uma concentração completa, se eu não tenho uma limpeza completa, eu não vou ter tensão superficial, que é o processo de limpeza do material, que também vai fazer com que haja o quê? A ação de letalidade, que é a morte dos micro-organismos. E aí, gente, falar da natureza dos micro-organismos, que também está na nossa literatura, que a diferença de resistência entre as bactérias existem sim. Né? A gente sabe que tem bactérias menos resistentes, tem bactérias mais resistentes, principalmente quando falar de produto tóxico, produto químico, que vai fazer uma ação de letalidade. Então, não são todos os produtos químicos, não são todos os produtos tóxicos, né, corrosivos, que a maioria são, que vai ter uma ação de letalidade. Tem bactérias, tem bacilos, tem streptococos, existem protozoários que são mais resistentes do que o produto. É isso daí que a gente vai chegar também nesse consenso, em que a CCH, junto com o apoio de outros órgãos e setores e comissões importantes dentro do hospital, vai trabalhar com excelência e eficácia para adquirir um produto que traga segurança, qualidade e resultado para o tratamento do nosso paciente, que é o objetivo pelo qual a gente está ali inserido dentro dessa região, dentro dessa instituição. Então, tem produtos só germicidas, tem produtos só bactericidas, tem produtos só viricidas, tem produtos só esporicidas. O que é um produto bactericida? É a ação de matar as bactérias. O que é um produto esporicida? É a ação de matar os esporos. O que é um produto viricida? É a ação de matar os vírus. E, na verdade, o agente químico que o hospital vai adquirir para fazer todo esse processo, essa limpeza, ele tem que ter todas essas ações. Ele isolado não pode. Ele tem que atender todas essas ações de letalidade. Esporicida, viricida, microbicida, bactericida, né? Fungicida para matar os fungos, porque senão não pode e acaba tendo um comprometimento com a vida da pessoa. Falar também que outras bactérias também elas podem ser resistentes a certas classes, sim, né?
Então, como que lidar com isso, na verdade? Né? O hospital, a parte né, que está responsável por aquisição de produto, né, de boa qualidade, de boa procedência, né, ele tem que ter uma exigência, ele tem que atender a necessidade, né, daquilo que é a enfermagem, daquilo que é a ciência, daquilo que a equipe profissional lida todos os dias, não é isso? Porque o produto é X, porque o produto é Y. Às vezes o que nós falamos, o barato sai caro. Então tem que trabalhar, né, com o produto de qualidade para que a gente possa também, como eu já falei anteriormente, sucesso no procedimento com o nosso paciente. E aí, pessoal, a temperatura, né, quando está falando aqui para nós, que o aumento da temperatura pode acelerar a velocidade da desinfecção, é claro, né? Para que existe autoclave, né? Só para esquentar? Não, tem que ter uma fundamentação científica, tem que ter uma explicação, né? Ou seja, do empirismo, né? Daquilo que a gente estudou lá anteriormente na Cirúrgica 1, hoje a gente não vê mais o empirismo, hoje a gente vê mais o que? O conhecimento científico, né? E isso daí, a temperatura, quanto maior, dilata os corpos, né? Quem explica isso aí é a física, mas automaticamente quanto maior a temperatura, maior vai ser a ação de letalidade. Lembrando que o etileno não precisa de uma temperatura exorbitante, de 49 a 60 graus. Não é isso que a gente viu? E as autoclaves tradicionais, a temperatura é 100, 200, 300 graus. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a ação de letalidade e assim tirar a vida microbiana presente naquele material, naquela pinça e assim por diante. A idade das células microbianas, né, a gente sabe, as células dentro da microbiologia e da parasitologia, as células, quanto mais jovens, elas são o quê? São destruídas mais facilmente, porque as mais velhas, né, elas já passaram por várias etapas de processo de desinfecção e foram resistentes. Por isso que não é qualquer produto que vai fazer uma ação de letalidade. Aquelas bactérias novas, elas têm maior sensibilidade ao agente químico do que as mais velhas, podemos dizer assim, né? Um termo mais chulo. Por quê? Na verdade, são micro-organismos que adquiriram resistência dentro dos hospitais, né? Porque às vezes foi usado uma ação de concentração marginal, como eu falei agora para vocês, né? O plantão Y usa uma certa quantidade de produto diluído para tanto. O plantão X já usa de uma forma diferente. Então, ou seja, isso daí vai trazer o que para dentro do hospital? Resistência para as bactérias, resistência para os vírus, resistência para os bacilos. Então, muitas das vezes o próprio paciente ele tem problema relacionado a adquirir infecção dentro do hospital, né? Não é uma forma holística, não é uma forma geral, mas que isso compromete e muito a vida do paciente. Quando você, profissional de enfermagem, lida principalmente com desinfecção, esterilização de produtos, com agente químico, né? E que você faz de uma forma errônea e que você não tem uma holística, você não tem uma visão do problema que a gente pode causar, principalmente quando essas bactérias velhas se tornam mais resistentes. Qual que é o significado disso? Qual que é, no caso, a explicação, uma das explicações para isso? Concentração marginal, né? Ação de submersão de uma forma errônea, ação de umidade, né? E infelizmente os dedos não são iguais, mas tenhamos que ter um trabalho, tenhamos que realizar um trabalho de qualidade, tá? E para a gente encerrar, né, a gente falou aí do processo das condições necessárias para a ação efetiva de um agente químico. Quais são essas condições, João? Só recapitulando: limpeza, submersão, concentração, umidade, né? E principalmente o que? Temperatura, né? Respeitar o ciclo de esterilização daquele material. Isso é muito importante. Né? Colocou, esperou fechar o ciclo para fazer o processo de esterilização. Produto esterilizado é produto desinfetado. Produto desinfetado não é esterilizado. Desinfecção não é esterilização. Para que eu faça uma esterilização, primeiro o produto tem que estar o quê? Desinfetado, tem que estar limpo,
tem que ter feito ação de limpeza, agora, né, falando, tem que ter feito uma ação de submersão, que é, né, imergir o produto ali, né, o material no produto químico, tem que ter feito uma ação de concentração, né, medir, dosar o que é o correto para a gente fazer o produto, né, ser 100% letal, porque senão não vai ter uma ação de tensão superficial, que é o encontro da bactéria com agente químico, ação de umidade, né? E a temperatura, que como aqui está falando, né? A temperatura ela é importante porque é o princípio do calor que acelera o quê? Que vai acelerar o quê? As reações químicas. Mas vão acelerar somente as reações químicas dentro do que a gente está discutindo agora? Não. Vai acelerar também o quê? A ação de letalidade. Ok? E no nosso próximo encontro, nós vamos dar prosseguimento à nossa disciplina. Ok, pessoal? Mais para frente, posteriormente, eu já estarei comunicando a data da nossa primeira avaliação e vai ser comunicado na plataforma, vai ser comunicado para vocês no grupo, vai ser comunicado aqui nas videoaulas. Dúvidas, mandem para mim, tanto no privado quanto no coletivo. Podemos marcar a aula, né, tira dúvidas, tá? E aí a gente vai trabalhando assim, tá? Se Deus quiser, brevemente estaremos juntos para que a gente possa também dar continuidade nesse processo de formação de vocês, ok? Bom final de semana para todos, bom descanso. Qualquer dúvida, mande para mim, não fique com dúvida. Enfermagem, não podemos ter dúvida, não existe dúvida na nossa profissão. Se eu tenho dúvida, eu vou no meu colega, né? Se eu tenho dúvida na prescrição, eu vou no meu colega. Se eu tenho dúvida no paciente, eu vou no meu colega. Se eu tenho dúvida no acesso venoso, eu vou no meu colega. Na enfermagem, não tem dúvida. Na enfermagem, eu não posso errar. A casa, se você constrói, se tá, você faz outra. O papel, se está errado, rasga, você faz outra. Vida é uma só. Não é mesmo? Então, bom final de semana, bom descanso. Dúvidas, envia para mim, eu estou à disposição de vocês para a gente marcar a nossa aula dúvidas, né? Fazer uma videozinho conferência e aí a gente vai se encontrar mais para frente aí, ok? Estarei comunicando para vocês, tudo conforme manda o nosso protocolo, ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e estarei já breve comunicando a data da nossa avaliação. Forte abraço para todos, satisfação. E até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para vocês. Forte abraço. Muito obrigado.